A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Amém? Hoje, meus irmãos, nós vamos estar aqui falando sobre o quarto áudio, né? O nosso quarto estudo, o segredo dos homens. Quarto estudo sobre o segredo dos homens. E a gente vai continuar esse estudo e eu quero dizer uma coisa antes que a gente comece esse estudo. Repercutiu da maneira que eu queria. Repercutiu do jeito que tinha que ser. As pessoas começaram a mostrar seus pensamentos. Pessoas começaram a falar comigo, Pastor Alex, como é que eu faço para me livrar de tal pensamento? Pastor Alex, eu estou assim, eu tenho um segredo. Como é que eu faço, Pastor Alex? Mas é através desses áudios que você vai descobrir. É através desse estudo que você vai descobrir. Eu não vou fazer um estudo só para denunciar o problema sem mostrar a solução. Então não seria um cafezinho com ele, Jesus. Amém? Vamos lá? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 2, verso 16. Romanos 2,16 diz assim, ó. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Esse versículo é do tema O Segredo dos Homens e vai nos trazer o entendimento de onde nós temos que remediar, cuidar, tirar o problema. Tá entendendo? Porque até então, para muitas pessoas que são meus ouvintes, ninguém nunca tinha denunciado o que está oculto dentro do seu pensamento. Talvez você nunca tinha ouvido uma mensagem assim que Deus ia julgar o seu segredo. Talvez você nunca tinha ouvido o pastor Alex falar dessa maneira. Mas é dessa maneira que tem que ser. Você não pode ficar com esses pensamentos maliciosos. Pensamentos que prejudicam e destroem. Tá entendendo? Eu acredito muito mesmo que você entendeu Provérbios 6, 16 a 19, quando nós falamos de pensamentos ou que maquina as coisas negativas. É isso. Sabe quantos se escondem em seus pensamentos? Uma outra personalidade, exemplo, homens e mulheres preconceituosos e racistas, que eles não podem falar por causa da condenação da sociedade, mas no seu íntimo, lá no outro mundo deles, são racistas e preconceituosos. Tipo pessoas que se odeiam, pessoas que te odeiam, mas finge amá-lo. E no pensamento sente raiva, ascos de você. Esse estudo é para despertar quem sempre julgamos e imaginamos ser normal. Mas Deus ouve e vê tudo. Dá um pulinho comigo em Salmo 139, do 1 ao 2. Vamos lá? Antigo Testamento, Salmos. Salmos tem 150 capítulos. 150 capítulos. Nem só Davi escreveu Salmos. Muitas outras pessoas também escreveram. Vamos lá? Somente uma curiosidade, né? Salmos 139, verso 1 e 2 diz assim, ó. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Olha, Deus está tão distante da gente, está lá no mundo dele, no céu dele, no trono dele, mas ele vê o que você está pensando agora. Ele conhece o seu pensamento, ele sabe o que você está pensando. Isso é muito complicado para as pessoas, porque as pessoas acreditam que essa parte ninguém sabe, nem Deus. Pessoas maquinam pensamentos, trabalham maliciosamente em seus pensamentos. Sabe quando entramos dentro de um ônibus, ou dentro de um trem, ou dentro de um carro, seja lá onde for. E aí começamos a olhar as pessoas, todo mundo está calado. Mas a gente olha e já começa os julgamentos. Olha como é que esse rapaz fica, olha como é que essa mulher está, olha a roupa dela, olha o jeito dele. Por que são assim? Diga para mim se é mentira, se não acontece esse tipo de pensamento dentro da própria igreja.
onde o próprio Senhor está examinando tudo, porque de acordo com Salmo 139, verso 1 e 2, ele sonda a gente e nos conhece. Ele nos conhece o levantar e deitar. Ele sabe os nossos pensamentos até mesmo de longe. Quando pensamos o mal do nosso pastor, ou pensamos maliciosamente de uma irmã ou um irmão, quando agimos de uma maneira que nem imaginamos que Deus está vendo, mas somos ruins por dentro. Deus quer fazer uma limpeza dentro de você. Pastor, mas você está vários áudios falando sobre o mesmo assunto. Sim, estamos no 4º áudio hoje e eu vou tratar desse assunto até o último, para que você possa aprender. Pula comigo em Gênesis, capítulo 6, verso 5. Vamos lá? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 6 e o verso 5. Os pensamentos maus. Vamos lá? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. O que Deus viu? Eu vou fazer uma pergunta para você. O que Deus viu? Deus viu que a maldade do homem, aqui é homem e mulher juntos, que a maldade do homem se multiplicava na terra. Cada dia que aumentava, cada dia que nascia, mais aumentava a sua maldade. Hoje, ele aprendeu a dar um tapa. Amanhã, ele vinha e dava um soco. Depois de amanhã, ele aprendeu a usar uma faca. Depois, aprendeu a criar um revólver. Depois, as armas mais incríveis do mundo. Ele aprendeu todo tipo de coisas ruins. E aí Deus diz mais, porque a sua imaginação era maliciosa, era má. É como se o homem ficasse pensando, bom, ele inventou um revólver com uma bala só, vou tentar inventar uma com 2 canos para soltar 2 balas. O outro já está pensando a mesma coisa, mas de forma diferente. E eu preciso criar uma maneira de que eu crie uma bolinha que tem algum produto dentro dele, que quando ele puxar o pininho, estoura tudo aquilo. Aí o outro já tem uma outra ideia ainda, não. Imagina se tiver um produto dentro de uma bomba que se eu explodir, metade do país fica devastado. Aí o outro já tem uma outra imaginação. E se eu criar uma arma química que pode deixar as pessoas doentes e elas morrerem em poucos dias? Sabe, cada um criou uma maneira diferente. E de acordo com esse versículo, é o que o Senhor está falando aqui, ó. Imaginação dos pensamentos do seu coração era má. Dentro do seu coração, no seu pensamento, ele só ficava imaginando coisas más. O cara acabou de casar, tem uma mulher para ele ter as suas relações com ela e ela com ele. Porém, ele olha para outra mulher e ele deseja. Aí ele pensa e ele quer. Aí, meu irmão, Deus viu tudo isso. Deus está contemplando cada pensamento. Analise Marcos 7, 20 e 23 comigo, vamos lá? Marcos, Evangelho de Marcos, no seu capítulo 7, versículo 20 a 23. Olha só. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Por que procede de dentro? Porque ele cria. Ei, você não pegou ainda? Tô te dando mastigado. Ele cria um pensamento dentro dele, ele tem uma chance de pensar bem, mas aí ele age mal. Ele começa a pensar, ninguém tá vendo. Ele tem cheiro de crente, fala como crente, tem forma de crente, usa a Bíblia e fala isso, aquele outro. Mas o seu pensamento começa a maquinar coisas negativas. A primeira discussão que você tem com ele vomita em cima de você um monte de maldade. Aí todo mundo, sabe aquela expressão? Nossa, nem imaginava que ele era assim. Lógico. Estava oculto dentro do seu pensamento. Mas a Bíblia está dizendo que Deus vai analisar isso também. Deus um dia vai julgar isso também. O importante é que você saiba que chegará o dia do julgamento. Você tem que entender. Você tem que saber que Deus ele tem uma forma esplêndida de trabalhar. Deus tem uma forma muito esplêndida.
Só que a gente nem imagina que Deus está olhando tudo que está no seu pensamento. Nem imagina.